Hoje, dia 22 de junho de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou o André Moraes, analista da Aquila Corretora. Hoje, antes de falar de hoje, vamos falar de ontem, né? Ontem o Ibovespa aí deu um passo muito interessante para que ele daqui a pouco confirme um rompimento para cima, né? Eu vou mostrar para vocês alguns pontos ainda que tiram o sono de muita gente, que são pontos aí difíceis ainda de acreditar no rompimento e que por enquanto a coisa não está tão bonita como muita gente pensa, enfim, mas foi um passo importante. O Ibovespa abriu em gap de baixo, num determinado momento parecia que ia cair bastante e acabou se recuperando, mesmo tendo um dia mais estável lá fora. Se tivéssemos tido um dia de forte alta lá, a gente poderia até justificar isso como algo responsável pela alta, mesmo tendo isso, a gente teve aí um bom dia de mercado com o Ibovespa parando num ponto muito importante, tá? Então daqui a pouco eu quero mostrar isso para vocês no gráfico, mas antes eu quero falar um pouco aí sobre o dia de hoje. A gente tem alguns eventos importantes, como a fala da presidente do Banco Central americano que vai acontecer às 11, como o estoque de petróleo que vai sair às 11h30, tem o Cunha novamente na Câmara dos Deputados, não deve trazer nada de novo aí que vai afetar de forma significativa o nosso mercado, mas de qualquer forma a gente precisa dar bastante atenção a isso. E outra coisa que é importante também é exatamente se teremos mais pesquisas mostrando a evolução no referendo que vai acontecer amanhã no Reino Unido, que pode decidir, por exemplo, pela saída do Reino Unido da zona do euro ou não, né? Até semana passada, as pesquisas indicavam uma vitória aí dos contras, né, de quem gostaria de sair da zona do euro. Teve aquele problema daquela deputada que foi assassinada e isso criou isso, talvez outras coisas, a noção de que existe uma grande responsabilidade em sair da zona do euro, que pode impactar a economia do Reino Unido. Acho que mudou exatamente o resultado dessas pesquisas, né? Hoje elas apontam para uma vitória para que o Reino Unido continue na zona do euro, né? Isso, de certa forma, impactou positivamente o mercado desde sexta-feira. A gente vem aí vendo a recuperação dos mercados externos, maior apetite a risco, mais gente comprando e trouxe um reflexo positivo aqui também para a nossa bolsa. Quando a gente olha o gráfico do Ibovespa, né? E tem uma linha aqui que daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre essa linha, né? A gente percebe que a gente teve alta nos últimos 5 pregões, né? E eu não gosto nem de falar de porcentagem, mas eu gosto de falar de qualidade de candle, né? A gente percebe aqui que são candles, todos eles vazados, né? Ou seja, mostrando que o fechamento desses candles foi num nível maior do que a abertura, o que para mim é isso que torna ainda a coisa muito positiva, né? Claro que a gente não pode ficar cego, né? Eu acho que quando tem tendência, a gente tem que falar, ó, a tendência é de alta, vale a pena comprar, porque essa probabilidade é maior de que suba, né? Mas quando não tem tendência, a gente tem que tomar muito cuidado aí com tudo que a gente vai falar, né? Então eu vejo muita gente falando exatamente nesse ombro, cabeça-ombro que tem aqui no gráfico, né? Mais gente falava sobre isso nos últimos dias, porque o preço foi lá em cima, deixou aí uma simetria impressionante, né? É até difícil de acreditar que vai dar certo, tão simétrico estava isso aqui, mas não rompeu fundo, ou seja, não deu continuidade, né, no que seria uma possível onda 3 aqui para baixo. Em compensação, né, também a gente não tem tão claro essa possibilidade de alta aqui até esse momento. Por que eu falo até esse momento? Bom, eu falo até esse momento porque a gente tem um grande desafio aqui nesse gráfico de 60 minutos. Perceba que se traçarmos uma linha de tendência de baixa desde o topo, lá dos 55 mil pontos, passando aqui pelo início de maio, onde o Bovespa subiu e bateu aqui perto dos 54 mil pontos, depois traçando aqui isso aqui para o início de junho, onde viemos aqui nos 52 mil pontos e começam a cair, a gente percebe que essa linha de tendência foi respeitada e muito bem respeitada aí nos últimos momentos, perfeito? E agora a gente está a um passo de romper essa linha de tendência. Então eu imagino que se tivermos um dia positivo hoje, a gente tem o primeiro passo para voltar a subir, quem sabe inclusive para testar essa região de 55 mil pontos. O grande desafio nesse meio do caminho é esse topo anterior aqui nos 51.700, mas só de termos um rompimento já dá para pensar em compra
de alguns ativos, justamente porque alguns desses ativos já mostra para a gente, olha, cheguei ao final da minha correção, quero voltar a subir, estou rompendo a consolidação para cima. Durante todos os dias das últimas semanas, a gente tem mostrado o mercado consolidado. Por exemplo, em Petrobras, né? A gente mostrou para vocês, olha, existe uma consolidação em Petrobras, enquanto não romper para cima, romper para baixo, não tem operação a ser feita. Pois bem, se vocês me acompanham, vocês puderam observar que ontem a Petrobras rompeu a consolidação que ela tinha, ou seja, depois de muito tempo, indica compra novamente, perfeito? Como é que a gente compra retorno até as médias, né? Eu fiz até um fluxograma lá para apresentar para o pessoal que está fazendo o curso. Hoje a gente tem a primeira aula ao vivo que vai acontecer do curso às 8 da noite, né? E eu vou apresentar pela primeira vez esse fluxograma completo com uma série de variáveis. E lá a gente fala claramente na importância do gráfico de 60 minutos, né? Que é o tempo gráfico menor desse tipo de operação, né? Quando a gente tem o rompimento do topo do gráfico de 60, a gente coloca o stop no fundo desse gráfico de 60, que não está muito bem definido aqui. Ele poderia ser isso, mas poderia ser isso aqui também, né? Você tem aqui um mercado cheio de gaps e tenta aí uma compra, ou seja, já é possível em Petrobras estar comprado seguindo exatamente a receita do bolo, como eu gosto de chamar as minhas estratégias, né? Talvez a dúvida aqui não esteja tão claro é se o stop é nesse ponto ou nesse ponto, tá certo? Se não está claro, é melhor prezar pelo menor risco, ou seja, para o stop aqui abaixo dessa região onde tem esse fundo, que é exatamente R$ 8,90. Então, em Petrobras já é possível comprar, tá certo? Com stop aqui abaixo desse ponto, tá? É muito parecido com um dos trades aí que a gente mostrou para vocês essa semana, né? Foi uma das recomendações do estudo de domingo, que é exatamente aqui rumo 3, né? Então a gente tinha uns 60 minutos, um gráfico diário voltando nas médias, uns 60 minutos conturbado. Ontem rompeu aqui a consolidação dos 60 minutos e voltou a subir. A gente espera que assim que como aconteceu com o rumo 3, aconteça também com Petrobras e daqui a pouco aconteça com Vale, que aconteça com CSNA, enfim, se tiver que subir, né, que seja logo, que seja rápido, que seja sem dor e que a gente consiga ganhar dinheiro com isso, perfeito? Olha só, o nosso índice futuro já está aberto, tá? Ele abriu em alta de 0,30%, 0,40% e está recuando um pouco, né? É muito importante para que, puxa vida, ontem, né, na hora que romper essa região aqui para baixo, eu falei, isso vai desabar. Mas acabou vindo aqui na média de 72 e ganhando força novamente para subir, né? Bom, em relação ao que eu estava falando do índice futuro, é muito importante que ele performe acima dos 52 mil pontos. É essa região aí que, se rompida, pode dar para ele aí uma boa subida. Se rompida, o Ibovespa vai confirmar o rompimento daquela linha de tendência e quem sabe a gente vai viver melhores dias. O que não pode é voltar e fechar aí os próximos 60 minutos abaixo dos 52 mil pontos, porque isso vai mostrar claramente o Ibovespa ainda em consolidação e sofrendo num ponto de resistência, que é exatamente essa linha de tendência de baixa do gráfico de 60 minutos, perfeito? O dólar, pessoal, para quem opera o dólar, né? A gente tinha mostrado também no dólar uma mesma consolidação no gráfico de 60 minutos. Ele tem uma definição muito melhor quanto ao gráfico diário, mas tínhamos mostrado uma consolidação no gráfico de 60 minutos, né? Dá uma olhada aqui nesse dólar, né? É essa consolidação que a gente falou. Ontem pela manhã ele rompeu, mas fechou acima, né? Então foi o que a gente chama de rompimento falso, tá? E voltou a subir após isso, tá aí lateralizado. Ou seja, muito cuidado para quem está vendido. Eu acho que já dá para ter stops mais curtos, quem sabe até na máxima, acima da máxima de ontem. E é claro, se ele voltar e cair e romper essa região novamente, é hora inclusive de aumentar a mão na venda, né? Aumentar a posição vendida no caso do dólar, perfeito? Bom, vamos a partir de agora responder as perguntas de vocês, assim como nós fizemos ontem. O chat está bloqueado para justamente não ficar aqueles 50 perguntas de bate-papo, né? Gente batendo papo e depois vir uma pergunta direcionada a mim.
Então a gente hoje, novamente, nós vamos liberar perguntas só em relação ao que a gente está falando aqui, até por uma questão de respeito de vocês que estão aí do lado, comigo que estou aqui, né? Eu, de certa forma, me sinto mais respeitado quando as perguntas têm a ver com o que eu estou falando, e vocês provavelmente se sentem muito mais respeitados quando as perguntas que você vê na tela são perguntas referentes ao que está sendo falado aqui, e você que tem dúvida consegue ter com muito mais facilidade essas perguntas respondidas. Então vamos começar aqui com as perguntas que foram liberadas. A primeira pergunta é do Carlos, que está comprado no rompimento de 60 minutos de CCRO. Carlos, vamos lá, CCRO 3, rompimento do gráfico de 60 minutos. Vamos lá, perfeito. Eu acho que você pode imaginar o alvo no topo anterior do gráfico diário, lá naquela região de R$17. E aí é a mesma coisa de Petrobras, não está tão claro qual é o melhor ponto de stop, se esse ou se esse, tá? Eu, como sempre prezo pelo risco menor, né, poderia imaginar que o seu stop pode ser no máximo abaixo dessa região aqui, tá? Que é esse fundo dos 60 minutos, ou seja, no máximo abaixo aí de R$15,48, perfeito? Comentar Alpa 4, Alpa 4 comprado, vamos lá. Bom, a gente está numa operação em Alpa 4 há pelo menos aí 3, 4 semanas, né? E de certa forma, como eu gosto de falar, a gente está sendo nessas últimas 4 semanas enrolado por completo, porque ela não consegue superar essa região de 10,10. Ontem dormiu nessa região, então, ok, vamos ver se a partir daí sobe com mais força, né? E o stop não muda, o stop é abaixo de 9,48. E vamos torcer aí para que ela deixe de vez essa região para trás e consiga subir com bastante força, tá ok? A Raica, veja COT 5, está comprada em COT 5, vamos lá. Perfeito, é um ativo que estava vivendo uma consolidação muito grande, né? Rompeu essa consolidação, teve um gap aí, hoje é quarta-feira, então o gap foi na sexta-feira de alta. Se está comprado, eu acho que o cuidado que você deve tomar, Raica, é com stop abaixo de R$40 e seja o que Deus quiser, tá ok? Bom, PSSA, você pediu PSSA 3, né, para compra. Eu comentei exatamente sobre isso no estudo de domingo, né? Às vezes, o Igor, que gosta muito de falar que para cada compra tem uma venda, né? E eu consigo também, nesse momento aí, enxergar tanto compra quanto venda, né? Porque ela está vivendo nada mais do que uma consolidação aqui, tá? E eu falei no estúdio de domingo que gostava mais se ela rompesse para baixo, né? Mas que se ela rompesse para cima também tinha possibilidade de compra. Continua valendo a mesma coisa, Marcão. Se romper para cima essa consolidação, essa região de 27,10, tá ok. Stop abaixo de 25,34 e vamos torcer para que venha uma bela reversão de tendência aí com PSSA 3, tá ok? E eu falei que não gostei, né, porque o difusor aqui ele está agora, né, se armando para acusar, né? No domingo, né, há 3 pregões atrás, né, a linha vermelha estava abaixo das outras duas, né? Tomara que a gente tenha esse cruzamento e quem sabe aí se não romper essa semana que eu possa falar aí desse ativo para a semana que vem, perfeito? Comprado em GGBR4. Bom, o GGBR4 ainda não tem aquele rompimento que tem a Petrobras. Na verdade, está muito mais próximo de romper o fundo do que o topo. Então, muito cuidado aí, o seu stop precisa estar muito bem colocado abaixo de 5,56, porque abaixo disso ela fica realmente muito feia. Para os que desejam comprar, eu acho que vale a pena pensar em alguma coisa apenas se romper R$ 6,20, tá ok? Vamos lá, BVMF3 para compra. Vamos lá, BVMF3 para compra. Perfeito, rompendo o topo do gráfico de 60 minutos. O gráfico diário já está em tendência de alta, pode vir buscar o topo anterior perto dos 18,20. E também não tem uma definição tão boa, né, com relação ao stop. Então, eu acho que a nossa decisão pode ser pró-risco pequeno, né? Então, stop abaixo de 16,49 e se decidir usar um pouco mais, o stop pode ser abaixo aí desses R$16, perfeito? Bom, a BMF a gente já falou, já está em ponto de compra, o Thiago, o IBIS, se quiser comprar, tá ok, não tem nenhum problema, o stop exatamente pode ser ou um ou outro ponto, tá?
ELPL4, né? Gráfico diário, ELPL4, está comprado. Então, tá comprado em tendência de baixa, cara, eu não consigo falar de alvo. O alvo, cara, qualquer 5 centavos que subir já está ótimo para quem está contra a tendência, né? Então a melhor preocupação é com stop, né? Stop aí abaixo de 6,55 e seja o que Deus quiser. Vamos torcer aí para que você consiga ter sucesso nessa operação, tá? Vale 5. Bom, Vale 5 ainda consolidada também, não tem por enquanto nenhum viés, né? Se está comprado, stop abaixo de 11,55 e vamos torcer para que logo, logo ela ganhe força, tá? Comprado Embraer, bom, mesma coisa lá de LPL. Estar comprado na tendência de baixa, é a coisa mais difícil do mundo, nem dá para ficar calculando muito alvo, né? Então a preocupação tem que ser com stop. Vamos lá para o gráfico de 60 para ver se a gente acha um stop lá. Vamos lá, eu acho que pode ser aqui já abaixo de 17,55. E torça bastante para esse topo ser rompido, para ver se ela pelo menos faz uma onda 3 aqui, consegue subir pelo menos um pouco, tá? Mas não se esqueça que a tendência dela é de baixa, tá? E que é muito difícil ganhar dinheiro com esse tipo de operação, operando comprado na tendência de baixa, tá? O Eduardo, eu não acho que PECAR 4 está fazendo onda 3 para cima, por um motivo bem simples, né? Ela tem aí, não tem o difusor cruzado para cima, né? Então, na minha opinião aí, para que a gente entenda que pode ser uma onda de reversão de tendência, precisa a gente ter aí o difusor cruzado para cima, ele não está, portanto, eu ainda não acredito que existe boa possibilidade de onda 3. Quem sabe aí nas próximas semanas, se isso cruzar, a gente pensa em comprar essa operação, ok? Bom, vamos lá. A Aline perguntou de Alpa 4, a gente já respondeu. O Felipe de BVMF, a gente já respondeu. O Luciano Rezende está comprado em Uzi Minas. Bom, vamos lá, mesma coisa, né? Ainda não tem um viés tão claro, mas segue aquilo que eu falei ontem. Ela tinha uma dificuldade aqui em 2,10, fechou acima disso. Se você está comprado, stop abaixo de 1,98, tá ok? BBDC4, Eletrochave, comenta o que de BBDC4? Você está comprado, está vendido, quer comprar, quer vender? Coloca esses detalhes que fica mais fácil da gente atender, tá ok? O Bruno está comprado em Vale 5 e em OIBR. Bruno, eu não falo de mico, cara. Então, e não estou falando isso aqui hoje porque caiu e eu quero tripudiar em cima dos que ficou falando que iam bombar e tal. Não é nada disso não, tá? Eu não falo de mico nunca, porque todo mundo que opera, todo mundo não, né? 99% dos que operam esse tipo de papel acabam perdendo, às vezes, um capital que nem pode perder, acaba criando um monte de gente dano emocional. Eu tive tantos amigos que quebraram com esse tipo de papel que há pelo menos 5 anos eu não falo deles, tá? Aliás, quando falo se eu fosse você, zeraria a sua posição em OIBR e não acompanharia essa empresa até que ela melhorasse, até que ela saísse da recuperação judicial, até que ela voltasse a ficar interessante novamente, tá? Você corre, além de todos os riscos de estar comprado numa tendência de baixa com mico, você corre o risco de amanhã esse papel parar de negociar e você não saber nem quando ele volta e correr o risco, sei lá, se a empresa for à falência, de perder todo o teu capital. Então a minha recomendação é zere papel, independente se vai subir ou se vai cair, os riscos aí são enormes, você não conhece provavelmente, senão não estaria operando esse papel, e deixe de acompanhar esse ativo, tá ok? Em relação à Vale, a gente já respondeu, tá? Qual a sua análise para RADL3 e GGBR4 para compra? GGBR4 a gente já falou, mas RADL3 é um ativo em tendência de alta. Não sei se eu compraria nesse momento, ele recuou as médias, a compra foi quando recuou no gráfico de 60 e não no rompimento do topo, onde o stop já está maior, ou seja, você tinha compra aqui no rompimento de 61, tá? Mas se deixou para comprar aqui, ok, tem que comprar acima de 62, qualquer ponto é ponto de compra, você pode pensar num stop aí abaixo de R$ 59,42, tá ok? Bom, Embraer a gente já falou, né? Tem uma possibilidade de onda 3 no gráfico de 60, para quem opera lá pode tentar, mas quem opera gráfico diário não tem oportunidade na compra ainda, tá ok? Fibre 3 comprado, vamos lá, Fibre 3 comprado, é mais uma aí que
tem tendência de baixa, uma baixa forte. Quando a gente está comprado, a melhor coisa que a gente faz é pensar no stop. Quando está comprado na tendência de baixa, né? Eu imagino, porque eu nunca estou comprado na tendência de baixa, que a melhor coisa que tem é se preocupar com o stop, né? Então, abaixo da mínima de terça-feira é um bom stop, abaixo de 25,59. Abaixo dessa região não dá para deixar de stopar, até porque abaixo disso vai romper uma linha de tendência que a gente pode dizer que é até do gráfico mensal, ou seja, é a região de Deus me livre da fibre, né? Abaixo disso pode vir uma queda muito mais forte. Então, não se esqueça e cuidado aí com esse ponto, porque se rompido pode criar para o papel uma grande queda, tá ok? Vamos lá, estou comprado em Elet 6, tem mais espaço para alta? Deixa eu te contar uma coisa. Na tendência de alta, sempre vai ter mais espaço para continuar subindo, tá? Então, se o ativo está em alta e está subindo, você pode acreditar que ele vai sempre continuar subindo até ele te mostrar uma reversão de tendência, né? Da mesma forma funciona com o mercado em tendência de baixa. Você viu aí muitos colegas comprado na tendência de baixa achando que já caiu demais. Deixa eu te contar, na tendência de baixa, você tem que levar em conta que vai cair até 1 centavo ou até ter algum elemento gráfico que te mostre reversão de tendência. Então a Elet 6, ela, aliás, que é o desespero dos analistas fundamentalistas, porque todos falam que é uma empresa ruim, que não podia estar subindo e tudo mais, ela está subindo há 6 meses, né? Fez uma belíssima onda 3, aliás, virou até exemplo aí nos cursos que eu dou, de operações que a gente fez, né? Por sinal. E não tem porquê, pelo menos graficamente nesse momento, a gente imaginar que ela vai parar de subir por algum motivo, ou pelo menos não tem nenhum elemento gráfico que aponte para isso, tá ok? Então, se está comprado, se preocupe com o stop, vai subindo o stop, vai colocando no fundo o gráfico de 60, que pode ser abaixo de 13,30, e observe lá atrás se existem outras resistências que podem impedir o papel de continuar subindo, né? Eu percebo aqui que tem uma primeira resistência nessa região de 15,40, então esse é um bom ponto para você observar se aqui vale, por exemplo, a pena cair fora do papel, tá? Antes disso não tem nenhuma resistência no gráfico, tá? Comprado em Ciel 3, vamos lá. Bom, também muito bonito, também rompeu o topo do gráfico de 60, stop abaixo desse gráfico, abaixo de 32,75, e vamos torcer aí para que ela venha ao menos aí nesse topo anterior de 35,50, tá ok? Lame 4 comprado, vamos lá, Lame 4, perfeito, olha, Lame 4 também tendência de baixo, subiu, batendo numa resistência, muito cuidado com essa região, deixa o stop perto, de repente abaixo da candle de ontem já é o suficiente, tá ok? E muito cuidado porque por enquanto o Lame, apesar de estar subindo, deixando o fundo um pouco mais alto que o anterior, ela ainda não tem difusor cruzado para cima, ou seja, ainda não tem nenhuma perspectiva de reversão de tendência, tá? Mills 3 para compra no swing trade. Putz, Mills 3 para compra no swing trade só no rompimento de 4,80, tá? Ela está vivendo uma grande consolidação, não dá para pensar em compra antes desse rompimento, porque comprar consolidação é terrível, né? Vamos lá, vendido hipermarcas, IP3. Bom, hipermarcas tem tendência de alta no gráfico diário, né? Aliás, uma tendência duvidosa, bateu numa linha de tendência, né? Não rompeu. Então, aqui está até, assim, eu acho que eu ainda não teria vendido, eu poderia vender hipermarcas, perdendo talvez esse fundo de 27,40, mas entendo a sua venda, tá? Stop abaixo de 29,50. Em relação a YouTube, infelizmente eu também estou vendido, e digo infelizmente porque ela ontem pegou meu preço de venda e voltou a subir, fechou bonita, né? Deu até um medo aqui de daqui a pouco tomar um stop nessa operação. Enfim, stop acima de R$ 30,31 já é o suficiente, tá ok? Bom, vamos lá, ELPL4 a gente já falou, GGBR também, estou comprado em BBAS, vamos lá, BBAS3. Bom, eu vou te falar onde você pode colocar o stop, né? Também tendência de baixa, ativo em tendência de baixa, a gente tem que se preocupar com o stop, né? Eu acho que você pode pensar no stop aí abaixo de 15,50, abaixo disso ela fica muito feia, tá ok? Não vale a pena ficar comprado com ela, tá? PSSA a gente já falou, comprado em CPLE6, CPLE6, vamos lá. Bom, chegando num ponto de muita resistência, que é essa região, mano, de 29,36, pense aí em colocar o stop no fundo do gráfico de 60, que não está tão bem definido, mas eu acho que já por prudência você poderia pensar num stop abaixo aí de R$ 27,00, e isso acho que já é o suficiente para continuar posicionado, tá ok? Vamos lá. Bom dia, André. Comprado um SUSB e Clabin, SUSB 5. Bom,
Você está comprado em 2 ações em tendência de baixa, o Fernando. Então vamos preocupar aqui com stop, né? Stop de SUSB5 é 11,74. Abaixo disso tem que cair fora da operação, né? E Klabin, eu acho que é a mesma coisa, né? Também tendência de baixa. Abaixo de 15,75 tem que cair fora da operação, tá? Não acho que vale a pena ficar nessas operações a partir desses pontos não, tá ok? Bom, Rumo 3 a gente já falou. Posso comprar o IBR3? Pode, né? Provavelmente você vai perder seu dinheiro, mas poder pode, né? Não é uma coisa que eu recomendo. Como eu falei mais cedo, a minha recomendação é apagar, esquecer que existe esse ativo no mercado. Daqui um ano, olha de novo, vê se a empresa melhorou. Se melhorou, aí volta a pensar em operação com ela, né? Quem opera esse tipo de papel, como eu já falei, 99% dos que operam perde dinheiro, né? Talvez você dê sorte de ser esse 1% aí que acaba ganhando, mas a grande probabilidade é de perder o dinheiro. Então, apesar de poder comprar o IBR, eu não recomendaria de forma alguma, tá? Vamos lá. Como eu sei da fraqueza de YouTube, na verdade eu não sei de nada, Raika. Eu não consigo prever futuro e só enxergo o gráfico, né? Eu percebo que tem muitos elementos no gráfico que mostram uma possível queda de YouTube, tá? E em algum momento você tem que medir probabilidade, se essa probabilidade for maior de compra e você tiver ponto gráfico, é melhor comprar, e se você tiver de venda, é melhor vender. Então eu achei que estava na hora de vender YouTube, né? Mas eu não tenho problema em cometer erros, né? Aliás, qualquer profissional de mercado que trabalha com análise técnica vai errar aí boa parte das operações que faz, né? O que a gente não pode deixar de fazer é de estopar as operações muito rapidamente quando dão erradas, porque as que dão certo acabam cobrindo o prejuízo dessas que vão dar errada, né? Mas no caso aí de YouTube, né, como essa semana a gente está vendido só nela e comprado em outras 5, que são BRAP4, CSMG, HGTX, Lojas Renner e Rumo, eu vou até torcer para que essa dê stop, para que o mercado suba bastante e eu consiga ganhar nas outras 5, perfeito? Bom, pessoal, 9h40, meu tempo acabou. Agradeço muito pela presença de todos. A partir de agora, estou lá na sala da Clear. Todo dia faço convite para vocês. É uma sala aberta, inclusive, para não clientes. Se quiserem participar, estão todos convidados. E amanhã, se Deus quiser, eu estou de volta aqui em mais uma abertura de mercado a partir das 9 da manhã. Um abraço e até lá. Tchau!